noite. Começa agora o Resumo Brasil. As notícias desta semana você acompanha comigo, Priscila Mendes, e com a nossa intérprete de Libras. Ministros deixam os cargos para concorrer às eleições de outubro. Rússia cessa por um dia bombardeios em Mariupol, na Ucrânia, para a retirada de civis. E os destaques do Oscar 2022, com a premiação de No Ritmo do Coração como melhor filme e o episódio que envolveu Will Smith pouco antes de levar a estatueta de melhor ator. Quer se manter bem informado? Então não saia daí! Terminou neste sábado o prazo da lei de inelegibilidade que determina a saída de cargos públicos dos políticos que pretendem concorrer às eleições de outubro. Pela lei, a saída deve ocorrer 6 meses antes do pleito para que os políticos não obtenham vantagens na disputa. No governo federal, 10 ministros foram substituídos. Veja como ficou. Marcelo Sampaio assumiu o Ministério da Infraestrutura. Ele entrou no lugar de Tarcísio Gomes de Freitas. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tomou posse Marcos Montes, que substituiu Tereza Cristina. Ronaldo Vieira Bento assumiu o Ministério da Cidadania, no lugar de João Roma. No Ministério do Desenvolvimento Regional, o substituto é Daniel Ferreira, no lugar de Rogério Marinho. José Carlos Oliveira é o novo ministro do Trabalho e Previdência, em substituição a Onyx Lorenzoni. Carlos Brito assumiu o Ministério do Turismo no lugar de Gilson Machado. Cristiane Rodrigues é a nova ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no lugar de Damares Alves. No Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim substituiu Marcos Pontes. Na Secretaria de Governo, entrou Célio Faria Júnior, em substituição a Flávia Arruda. Além dos 9 ministros que tomaram posse na cerimônia, também o general Paulo Sérgio Nogueira deixou o comando do Exército e foi nomeado ministro da Defesa, em substituição ao general Braga Neto. Os portos de Vitória e de Barra do Riacho, no Espírito Santo, foram concedidos à iniciativa privada por 35 anos na primeira privatização do setor no Brasil. A estimativa é que sejam investidos 850 milhões de reais no complexo portuário. Em um leilão disputado em mais de 40 lances, o Fundo de Investimentos e Participação Shelf 119 Multiestratégia assumiu o controle da Companhia Docas do Espírito Santo. O grupo arrematou a Codesa ao oferecer 106 milhões de reais em bônus de outorga. Foi a primeira desestatização da história do setor portuário brasileiro. A Shelf 119 vai administrar os portos de Vitória e de Barra do Riacho pelos próximos 35 anos. O fundo deverá investir pelo menos 850 milhões de reais no complexo, sendo 335 milhões de reais na ampliação dos 2 portos. Com a desestatização, o governo vai receber 326 milhões de reais pelas ações da Codesa. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários será a responsável por fiscalizar a nova companhia. Os investimentos deverão dobrar a movimentação de cargas no Porto de Vitória, de 7 milhões de toneladas para 14 milhões de toneladas por ano. Para a Barra do Riacho, há a possibilidade de exploração de novas atividades na zona portuária. E mais de 2.000 títulos de terra foram entregues a agricultores do assentamento Itamaraty, em Mato Grosso do Sul. Vamos ver na reportagem de Cláudia Boiunga. Nessa propriedade, Luiz Antônio, mais conhecido como Terrinha, tem uma horta para subsistência e uma pequena produção de leite. Ele decidiu morar no assentamento Itamaraty, no Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai, em busca de um pedaço de terra para cultivar. Ele, a mulher e os filhos pequenos chegaram a ficar 4 anos num acampamento como este. Agora, quase 2 décadas depois, ele ganhou o título que transfere o imóvel rural ao assentado da reforma agrária de forma definitiva. É o sonho de todo acampado que quando recebe sua terra tem o seu título, né? E chega nesse momento que é o ato de quem passou por todo esse processo. Então, é um momento de felicidade para mim, para a família, para todo mundo, né? Aqui no assentamento Itamaraty, um dos maiores do Brasil, vivem cerca de 2.800 famílias
famílias que produzem milho, soja, leite e hortaliças em pequenas propriedades. Desse total, 2.617 acabam de receber títulos fundiários provisórios e definitivos do governo federal. Se com o título definitivo a família se torna proprietária, com o provisório, ela passa a ter um contrato de concessão do uso da terra. Agora as notícias internacionais. A semana foi de novo lockdown em Xangai, na China, e mais rodadas nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Vamos ver. Esta semana, a Rússia anunciou um dia de cessar-fogo em Mariupol para permitir a saída de civis. Os avanços nas negociações também foram sentidos no chão da guerra. Segundo os governos de Kiev e Chernihiv, tropas russas estão deixando as cidades. O recuo já havia sido anunciado por Moscou depois da última rodada de conversas. A saída das tropas ainda é vista com desconfiança pela comunidade internacional. Mas um bombardeio pode atrapalhar um acordo de paz. A Rússia acusou a Ucrânia de atacar um depósito de combustíveis em território russo. E o presidente Vladimir Putin assinou um decreto alterando a forma de pagamento do gás da Rússia a países considerados hostis pelo Kremlin. Os pagamentos deverão ser feitos em rublos. Agora, a China. Desde o começo da semana, a cidade de Xangai vive um novo lockdown para conter o avanço da Covid-19. O fechamento foi programado em 2 etapas e o rio Huangpu serviu de base para dividir o centro financeiro chinês em 2 partes. Quem está no leste teve que entrar em lockdown na segunda-feira. Quem está a oeste passou a ficar em casa na quinta-feira. O objetivo é testar o maior número de pessoas possível, já que a maioria dos infectados por lá não apresenta sintomas. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está impactando a produção de venda de soja no Brasil. Gastos com fertilizantes importados da Rússia passaram a representar mais de 40% dos gastos dos produtores. A produção brasileira de soja é dependente dos fertilizantes vindos da Rússia, em guerra com a Ucrânia e da aliada Bielorrússia. Este produtor de soja de Sorriso, no Mato Grosso, afirma que quem não conseguiu comprar fertilizante até agora provavelmente vai plantar sem o insumo, o que deve derrubar a produção em pelo menos 10%. Dinheiro que deixará de circular na economia. A gente tinha planejado fazer investimentos em infraestrutura, isso é injetar dinheiro diretamente na parte civil aqui da nossa região, também na parte industrial, né? A gente tinha planejamento de trocar maquinários, a gente vai segurar esses investimentos por conta dessa alta dos nossos custos e por conta da quebra de safra também que nós tivemos esse ano. Rússia e Ucrânia também são grandes produtoras de soja, mas com o conflito, a oferta desses países é incerta. A vizinha Argentina também é produtora, mas enfrenta problemas por causa da seca. E os Estados Unidos estão focados no consumo interno. Com isso, a oferta mundial de soja deve diminuir, aumentando ainda mais o preço do grão. Aqui no Brasil, as cotações atingiram a marca de R$ 200 a saca pela primeira vez na história. Até agora, o produtor brasileiro vendeu 46% da soja cultivada, um número inferior ao registrado nesse mesmo período do ano passado, quando mais de 62% da colheita estimada já estavam vendidos. Com preços mais altos, exportar é mais rentável do que vender por aqui. Este economista afirma que não vai faltar soja no mundo, mas que o preço do grão deve fazer outros alimentos também ficarem mais caros. Toda vez que a gente fala assim, está subindo o preço da soja, está subindo o preço do milho, está subindo o preço do trigo, vai subir o preço da carne, vai subir o preço dos outros alimentos que são da base do prato do brasileiro. Para corrigir um preço alto, tem que aumentar a oferta. Então, incentivar o produtor a plantar mais, a ter maior aumento de área, dar mais linhas de crédito para o produtor ampliar essa produção. E uma alternativa para o uso de fertilizantes russos é o chamado pó de rocha, um composto de rochas moídas que já vem sendo usado no Brasil. 23% é o que a Rússia fornece de todo o fertilizante importado pelo Brasil. A possibilidade de carência do produto por aqui se tornou real quando o governo russo recomendou às empresas do setor que suspendessem as exportações por causa da desorganização da cadeia de exportação, afetada pela guerra com a Ucrânia. O conflito agravou uma crise já existente, que começou no ano passado, devido à oferta limitada de fertilizantes no mercado
mercado global, o que já provocou um aumento nos preços. Para enfrentar a crise dos fertilizantes e diminuir a dependência externa, uma possibilidade é investir nos produtos nacionais. No Brasil, um novo tipo de fertilizante promete substituir os importados com mais qualidade e preços menores. É o fertilizante à base de remineralizadores, um produto que vem de rochas trituradas. O que os diferencia é que os remineralizadores permanecem no solo, o seu efeito permanece por mais tempo. Nós chamamos isso de efeito residual, que pode se estender até 4 anos. Isso, do ponto de vista econômico, para os agricultores, é uma forma de baratear custos, né? O primeiro fertilizante à base de remineralizadores foi registrado em 2017. Hoje já são 30 produtos registrados. Em entrevista para o documentário A Fertilização da Terra pela Terra, este produtor rural fala dos resultados na lavoura após adotar os remineralizadores. As plantas tinham necessidade de minerais que não estavam presentes no nosso solo, e quando a gente fez o uso dos pós de rochas para remineralização, tudo aconteceu e as plantas vieram de uma forma muito melhor. Não só no aspecto visual, mas percebeu-se claramente que elas resistiam mais às doenças, elas tinham um vigor maior. As mulheres têm conquistado mais espaço em atividades profissionais que envolvem o agronegócio. Elas buscam capacitação e estão transformando o ambiente de trabalho rural. Arar, lançar a rede, colher. Essas atividades, historicamente associadas à força masculina, têm passado por uma transformação e, ao longo dos últimos anos, têm tido mais participação feminina. Os espaços no campo estão cada vez mais ocupados por elas, de igual para igual. É que, além do trabalho no meio rural, a presença delas tem sido maior também nas salas de aula. De acordo com os dados do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nos últimos 7 anos, a procura por cursos de capacitação em áreas que envolvem o agronegócio, gestão e lideranças saltou de 32% em 2014 para quase 64% em 2021. Em outras áreas, como formação profissional e promoção social, por exemplo, dos mais de 921 alunos matriculados, 36% são do sexo feminino. A demanda por acompanhamento técnico no campo também cresceu entre as mulheres. Em 2019, elas representavam cerca de 15% dos produtores cadastrados. Agora, esse total é de quase 20%. A gente faz o levantamento de receita, de despesa, e a outra é a parte técnica, né? A gente faz as recomendações técnicas. A gente faz uma visita a cada mês e, se ela precisar de outras recomendações, ela pode estar entrando em contato de todas as formas. A busca de mulheres por capacitação para empreender no campo vem crescendo e a procura é variada. Vai desde cursos técnicos até assistência gerencial. E a Parlaine é parte dessa estatística crescente. Aqui na propriedade dela, por exemplo, as consultorias ajudaram a melhorar as condições de produção e permitiram um controle eficiente de lucros e de investimentos. Há 10 anos, ela e o marido investiram na criação de alevinos, que são os filhotes de peixe. No início, ela trabalhava como auxiliar, mas não demorou a buscar qualificação, que levou a empresa da Parlaine a outro patamar. Atualmente, ela toca sozinha o negócio, que exige muita dedicação, mas todo o esforço valeu a pena. Hoje, a Parlaine fornece peixes para criadores no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais e Goiás. A gente já sofreu muito preconceito por ser mulher, estar nessa área, trabalhando. Os clientes chegavam e falavam assim, você vai passar rede, você que vai mexer com o peixe, mas aí a gente teve coragem, a gente mostrou que a mulher é capaz. Uma mulher é capaz de fazer a mesma coisa que um homem faz. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver a visitação aos cânions de Capitólio, em Minas Gerais, é reaberta com restrições. Não saia daí, voltamos já. Agora
agora vamos falar da Festa do Cinema Mundial. O Oscar de 2022 aconteceu no último domingo em Los Angeles, nos Estados Unidos. O filme Ritmo do Coração foi o grande vencedor. Veja na reportagem de Ana Karina de Carvalho, nossa comentarista de cinema. A edição de número 94 do Oscar foi marcada por surpresas e momentos tensos. And the Oscar goes to... Coda. O grande vencedor da noite foi No Ritmo do Coração, que levou 3 prêmios, inclusive o de melhor filme. O drama com temática inclusiva conta a história da adolescente Ruby. Ela é a única pessoa que ouve em uma família de surdos. O longa foi o primeiro produzido por uma plataforma de streaming, a Apple TV Plus, a levar a estatueta principal. A obra também deu pela primeira vez a estatueta de ator coadjuvante a um surdo, o ator Troy Kotsur. No Ritmo do Coração ganhou também o prêmio de roteiro adaptado. A ficção científica Duna teve o maior número de estatuetas. Das 10 indicações, faturou 6. Entre elas, a de melhor fotografia e trilha sonora. Já Ataque dos Cães, o mais indicado da noite, levou apenas o Oscar de melhor direção para a neozelandesa Jenny Campion. You are marvelous, Rose. We were married Sunday. O prêmio de melhor filme internacional foi para o aclamado filme japonês Drive My Car. No Time to Die, Sem Tempo para Morrer, foi a canção vencedora. Billie Eilish e seu irmão foram os mais jovens contemplados da noite. Outro momento muito esperado na cerimônia foram os prêmios de melhor ator e atriz. Jessica Chastain, estreante no tapete vermelho, levou o Oscar por Os Olhos de Tammy Faye. Já Will Smith por King Richard, Criando Campeãs. O ator recebeu o prêmio pouco depois de ser o protagonista de uma cena que roubou a noite. Will Smith subiu ao palco para dar um tapa no comediante Chris Rock, que tinha feito uma piada com a cabeça raspada da esposa de Will, Jada Smith. Chorando, Will teve sua chance de pedir desculpas no seu discurso de vencedor. O amor faz com que você faça coisas malucas. Love will make you do crazy things. O ator Will Smith também publicou uma nota em seu Instagram pedindo desculpas a Chris Rock pelo tapa na cara. Will afirmou que a piada sobre a condição médica da mulher dele foi demais e ele acabou reagindo emocionalmente, mas ressaltou que esse comportamento foi inaceitável e imperdoável. O ator ainda disse que a violência de todas as formas é venenosa e destrutiva. Foi reaberta esta semana a visitação aos cânions do Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais. Depois do acidente que matou 10 pessoas em janeiro, várias restrições foram adotadas. Veja na reportagem da nossa afiliada Rede Minas. A partir de agora, a entrada na região dos cânions está limitada a 5 lanchas por vez. Outra alteração é a obrigatoriedade de uso de capacetes por turistas que forem adentrar os cânions. As lanchas também não podem ancorar às margens dos paredões, como era de costume, e nem ligar som mecânico. Também devem respeitar um limite de velocidade. Os turistas não podem mais nadar nesta área. Em dias chuvosos, as visitações devem ser suspensas. Todos os passageiros que forem ao local de barco também devem assinar um termo de anuência aceite, informando que foram instruídos sobre a segurança, uso de capacetes e coletes salva-vidas. A prefeitura também contratou um biólogo para acompanhamento diário dos cânions. O local também vai contar com um sistema de ancoragem das pedras com cabos de aço, que futuramente estarão integrados à paisagem e nem devem ser notados. Os abrigos que acolhem crianças e adolescentes estão cheios, apesar da grande quantidade de candidatos a adotantes. A procura por perfis específicos como raça, idade e gênero dificulta o processo. Especialistas defendem que a solução seria tirar essa possibilidade de escolha do Cadastro Nacional de Adoção. A reportagem é da nossa afiliada TVE Bahia. A adoção no Brasil leva tempo.
às vezes anos. Há relatos de crianças que passam a vida inteira em abrigos, mas a história da pequena Maria foi diferente. Hoje, ela já tem 6 anos, mas foi adotada com apenas 10 dias. Isso porque a mãe não tinha nenhuma restrição, só queria ser mãe. Se a pessoa realmente escolher, né, por etnia, por idade, várias outras coisas também, vários outros pontos dentro do formulário, isso faz com que sua espera seja mais longa. Sem dúvida. Instituições entendem que esse tipo de exigência no Cadastro Nacional de Adoção dificulta o processo. A possibilidade de escolher a raça, cor, etnia deveria ser eliminada. Ninguém deve estabelecer critérios. Adotar é um ato de amor. É um ato paterno, é um ato materno. Para além do Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Código Civil já estabelece lá todas as regras, todas as normas de direito, inclusive, na prática é diferente. A maior parte das crianças e adolescentes disponíveis para adoção no país são de pele parda ou preta. São acima de 3 anos e normalmente têm irmãos ou possuem algum tipo de deficiência. Diante desse cenário, a Defensoria Pública da Bahia, em ação conjunta com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, fundamentou a petição para retirar do Cadastro Nacional de Adoção o campo preferência étnica. O adotante ele tem que tirar essa venda dos olhos, dessa busca pelo fenotipo mais parecido com si. A adoção é afeto. E daqui a pouco já é Páscoa. Com o aumento dos preços dos ovos de chocolate, pensar em outras alternativas pode ser uma boa opção. Todos os anos, eles são os itens mais procurados na Páscoa. Mas agora, segundo pesquisa da Associação Paulista de Supermercado, a APAS, os ovos de chocolate estão 40% mais caros que no ano passado, o que deve impactar nas vendas. Tem um custo de produção maior, ao contrário de uma barra de chocolate que é feita ao longo do ano todo. Além disso, os custos de produção ficaram bem mais caros. Essa questão da guerra da Ucrânia impulsionou os preços do petróleo para cima, acima de $100, impacta toda uma cadeia logística e de produção, desde o combustível, do transporte, até mesmo a produção de plástico. Além disso, as altas dos preços do cacau, açúcar, do leite e também a variação do dólar puxaram os preços para cima. Os ovos de Páscoa, que ficavam espalhados em várias partes do supermercado, este ano ganharam um pequeno espaço. Isso porque os altos preços não têm convidado muita gente a consumir. Este ovo de Páscoa, por exemplo, que tem menos de 200 gramas e é um dos favoritos das crianças, porque tem um brinquedo dentro, chega a custar este ano cerca de R$ 63. Todo ano dava para sair um ovinho pequenininho que seja, mas esse ano não vai dar não. Tá caro, eu prefiro comprar, é mais barato comprar a caixa de bombom. Esse ano eu comprei só para os meus netos, só 2. Além dessas opções, há quem tenha escolhido comprar ovos artesanais, mais em conta. A Rayane abriu uma confeitaria há pouco mais de um ano. Apesar da expectativa de vender bem este ano, ela conta que teve que repassar o aumento dos preços. O chocolate, leite condensado e entre outros insumos está absurdamente mais caro do que ano passado. E acaba com certeza impactando no nosso produto final. A gente tem que aumentar, não adianta. É claro que tudo é feito com muito cuidado, porque tá ruim para todo mundo, a gente sabe disso. 2 cidades dentro de uma só. É assim que os moradores dos bairros do Subúrbio Ferroviário e Cajazeiras se sentem em Salvador, capital baiana, que completou 473 anos nesta semana. Vamos conhecer um pouco dessas localidades na reportagem da nossa afiliada TVE Bahia. Salvador, diz que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa, diz e que cidade que você... Duna por R$5, embora. Na hora da feirinha nós temos tomate, pimentão, cebola. É R$2 qualquer preço. São sons de uma Salvador diferente da que aparece nos cartões postais. Nos corredores da feira, vimos uma cidade dentro da primeira capital do Brasil.
Cajazeiras não começou em 1549, mas os 14 bairros inseridos nela fazem desta uma das regiões mais importantes da aniversariante. Nós, cajazeirenses, somos guerreiros. Cidade dentro da cidade, a cidade dentro de Salvador. A Salvador Popular, que se ergueu nestes 473 anos, reúne um povo rico em cultura, vindo de todos os cantos do estado, que se espalhou por regiões abençoadas a tal ponto que nem a beleza dessa imagem consegue traduzir tamanho acolhimento. A praia de São Tomé é uma das que fazem parte do subúrbio ferroviário, um dos locais ideais para quem quer sossego. A praia é muito tranquila, não tem ondas, não é muito perigosa, criança nadar, para se divertir. O belíssimo pôr do sol nos serve de presente e também de lembrete. Temos a terceira maior capital do país, com quase 3 milhões de habitantes. Somos uma cidade que precisa melhorar muito, mas que o esforço individual e coletivo para alcançar isso seja embalado pela harmonia de quem luta sem perder o ritmo. Salvador é Bahia e Brasil no seu começo. Esta foi a última edição do Resumo Brasil. Obrigada pela companhia durante este um ano que você acompanhou comigo o Resumo Brasil. Na semana que vem, a TV Brasil vai apresentar uma nova programação. Você fica agora com belas imagens da temporada de cerejeiras no Japão. As flores, conhecidas localmente como sakura, atingiram o ápice da floração em Tóquio nesta semana. Tchau!